uma pergunta: quantos daqui trouxeram a sua Bíblia em papel? Tá aí, isso aí. Vamos todos os domingos trazer as nossas Bíblias. Mas bem, essa semana, com a virada do ano, a gente fica muito reflexivo, sim ou não? Com o ano que passou, e aí com o ano agora que está chegando, e a gente faz tantos planos, tantas metas, a gente às vezes escreve algumas coisas pensando sobre o ano que vai chegar. E na semana passada, no último domingo do ano, nós falamos a respeito de Bezalel, nós falamos sobre fazer a vontade de Deus, sobre ser perto, estar perto, né? Tudo que a gente constrói, construir da forma que Deus deseja que a gente construa. E além disso, falei que o significado de Bezalel é a sombra de Deus. E o que eu declarei foi que no ano de 2026 nós viveremos a sombra de Deus. Amém? Amém, gente? Ninguém quer viver a sombra de Deus, não? Prefere o quê? Viver a sombra do passado, a sombra dos traumas, das dores? Não, a gente precisa viver a sombra de Deus. E eu fui pedindo ao Senhor uma direção para o ano de 2026. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e isso está acontecendo desde o dia 1º de janeiro, é a respeito do descanso. E para quem me conhece um pouco mais, sabe o quão difícil é para eu descansar. Se deixar, eu não paro. Eu estou sempre me envolvendo em alguma coisa, eu estou sempre fazendo algo, eu estou sempre participando de algo. Parar para mim, descansar para mim é um desafio. É um desafio. Eu me lembro que algum tempo atrás, e Deus vai ajudando a gente a amadurecer em algumas coisas, em que eu achava que, às vezes, final de semana, dormir à tarde era perda de tempo. Eu pensava assim: eu estou fazendo tanta coisa, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que resolver tanto problema, que descansar é perda de tempo. Tem mais alguém assim? Ou só eu que tem dificuldade de descansar, de parar, de aproveitar as coisas? E aí, desde o dia 1º, Deus tem me incomodado a respeito do descanso. E aí, lendo a Bíblia, e lendo também o livro de Gênesis, né? Porque eu estou fazendo a leitura anual também. E aí na criação lá, Deus foi criando todas as coisas. E o 7º dia foi o dia em que Deus descansou. Então significa para nós que o descanso é bíblico, amém? A gente não foi chamado para viver estendido. A gente não foi chamado para viver esticado. Às vezes a gente acha que o único resultado que nós teremos é quando nós formos totalmente esticados, sabe? E eu acho que é muito por uma cultura recente desses coaches que falam: trabalhem enquanto os outros dormem, façam isso, façam aquilo, e cada hora você tem que acordar mais cedo. Daqui a pouco as pessoas não estão nem mais dormindo, ou trocando o dia pela noite, porque sempre vai ter alguém acordando mais cedo que você. E a gente tem o problema também de olhar para aquilo que está à nossa volta e se comparar e ficar olhando aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está deixando de viver. E isso não nos permite descansar. E eu quero falar sobre descanso hoje. E preciso te dizer que o descanso no Senhor é a forma da gente viver um ano extraordinário. O tema do nosso ano é chamados ao extraordinário. E o descanso, ele está diretamente ligado a viver um extraordinário de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 25.
vai falar sobre o ano sabático. Abra aí, no livro de Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 1. No título, vai dizer o ano, na minha Bíblia está o ano do descanso. Levítico 25. É o terceiro livro da Bíblia. Tem aquela musiquinha que é Gênesis, Êxodo, Levíticos. É o terceiro livro da Bíblia, lá no capítulo 25. Quem achou aí diz amém. Misericórdia. Vamos lá, vamos ler. A partir do verso 1 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem nos seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, queremos ser profundamente ministrados pelo Senhor. A verdade, Pai, é que nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos aprender a confiar em Ti, precisamos a entender que a Sua matemática não se explica em que conseguiremos colher em momentos em que não plantamos. Porque o Senhor faz o extraordinário acontecer nas nossas vidas. Porque o Senhor faz milagres acontecer na nossa vida. E nessa manhã nós queremos ser direcionados pelo Senhor, ser conduzidos pelo Senhor a partir da Tua palavra e ser profundamente ministrados por ela. Essa é a oração que fazemos no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. O texto está dizendo sobre quando o povo vai entrar na terra que o Senhor havia prometido. E ele fala a respeito do sábado. Tem muita gente que coloca o sábado como um dia específico em que nós não poderíamos fazer absolutamente nada, um sábado em que nós realmente precisamos descansar. Mas é interessante porque o próprio texto, ele chama o sábado não como um dia, mas ele diz de um sábado como um ano. Durante 6 anos vocês farão de tudo o que for possível, mas no 7º ano vocês irão descansar. E eu não quero trazer aqui dizendo que para você fazer uma conta sobre se 6 anos atrás você estava fazendo uma coisa e o 7º ano você vai parar de fazer algo, mas eu quero te levar a refletir sobre a importância do descanso. Sobre a importância de nós confiarmos e seguirmos a direção do Senhor.
Às vezes você chegou no ano de 2026 cansado demais. E talvez seja o ano que o Senhor está falando para você: ei, descanse. Pare de tentar arrancar fruto de lugares que eu quero que você não mexa mais. Eu não quero mais que você futuque essa terra, eu não quero mais que você mexa nisso, eu não quero mais que você faça nisso por esse tempo. Deixa ela descansar. E talvez existam áreas da sua vida, terras da sua vida, em que você precisa descansar. Eu não estou falando para você descansar e parar tudo que você está falando, mas eu estou querendo dizer para você: descanse o seu coração. Às vezes você tem insistentemente tomado determinadas atitudes, e Deus está dizendo para você: chegou o tempo de você descansar. Chegou o tempo de você parar de ficar aflito. Chegou o tempo de você parar de ficar preocupado além da normalidade. Chegou o tempo de você confiar no Senhor. Chegou o tempo de você não mais confiar na força do seu próprio braço, naquilo que você é capaz de arar, aquilo que é capaz de fazer, porque sim, você pode ter colhido frutos ao longo desses anos, mas deixa eu te falar, o fruto extraordinário vem quando a nossa mão não é capaz de fazer nada, mas simplesmente a nossa confiança no Senhor é quem faz. O texto vai falar para a gente que o ano de descanso também é um tempo de provisão. Você já parou para pensar que existe a possibilidade de você receber a provisão do Senhor, mesmo estando parado? Para alguém que, como eu, não consegue parar, às vezes é desafiador a gente confiar que Deus pode fazer aquilo que a nossa mão não foi capaz de fazer, sim ou não? A gente vai tentando, a gente vai fazendo, a gente vai se movimentando e articulando. Quando descansar é parar de mexer na terra. Será que você estaria disposto, está disposto a parar de mexer nessa terra? Será que você está disposto a confiar em Deus de tal forma de que você vai simplesmente deixar para lá aquilo que a sua mão está coçando para fazer? E a gente precisa entender que há um lugar de descanso preparado para nós. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer: venham a mim todos os que estão sobrecarregados, aflitos, porque eu vos darei descanso. O Salmo 23 vai dizer: leva-me junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. E por que a gente precisa descansar? E eu quero te ensinar 3 lições sobre o descanso essa manhã. A primeira razão pela qual você deve descansar é porque o descanso é sinônimo de dependência. Nós hoje vivemos como se fôssemos provedores de nós mesmos. Mas quando a gente olha para o texto que a gente leu no versículo 4, vai dizer: não semearás o teu campo. O descanso é a declaração nossa dizendo: o mundo vive sem o meu trabalho. O mundo vive sem
a minha mão. A minha casa funciona sem eu ter que meter a mão em tudo. E eu falo para mim, a igreja funciona sem eu meter a mão em todas as coisas. Porque senão a gente acaba vivendo dependente de nós mesmos. Eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu tenho que fazer acontecer, e a gente não descansa. A gente não confia, a gente não para, a gente deita na cama com a cabeça rodando, pensando naquilo que a gente vai fazer, se esquecendo de que Deus é quem cuida de todas as coisas. Eu acho que de todas as coisas, as ansiedades que eu enfrento, que eu passava, os meus anseios, quando eu era mais novo, tinha algo que eu nunca perdi, foi o sono. É engraçado, né? Porque quando você está ansioso, quando você está muito preocupado, a primeira coisa que você faz é perder o sono. Eu nunca fui de perder o sono. Mas não é porque eu não perdi o sono que significava que eu descansava. Porque às vezes você está dormindo, mas o seu sono é agitado. Às vezes você está dormindo e você não consegue parar, você não consegue relaxar. Você está o tempo inteiro em alerta. Tem alguém assim que está sempre em alerta o tempo inteiro? Que não consegue parar, não consegue... O descanso, ele é o termômetro da nossa confiança em Deus. E eu preciso te falar, se você ainda não consegue descansar, significa que você não confia plenamente em Deus. Se você ainda tem ficado preocupado demais, aflito demais, nervoso demais, significa que a sua confiança ainda não está plenamente no Senhor. Eu quero te levar essa manhã a ser totalmente dependente de Deus. E como é que a gente pode ser plenamente dependente de Deus? Parando de arar nossa terra. Parando de continuar mexendo em todas as coisas. E ouvir a voz de Deus para fazer aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Amém? Vocês estão muito quietos agora pela manhã. Amém, gente? A dependência de Deus nos leva a confiar mesmo quando tudo sai do controle. E toda vez que as coisas saem do nosso controle, é a oportunidade que nós temos de ver o Senhor atuando e agindo em nosso favor. Às vezes a gente não tem visto a atuação do Senhor, porque temos descansado pouco e confiado pouco. Temos entregado pouco. A segunda lição sobre a importância de nós descansarmos no Senhor é a adoração. Eu estou sempre dirigindo, sendo o piloto da vez, embora eu deteste dirigir, eu não gosto de dirigir, mas acabo sempre tendo que dirigir. E quem dirige não consegue observar nada, sim ou não? Às vezes você faz um trajeto todos os dias dirigindo. E aí quando você não está dirigindo, você começa a falar, existe terra, existe coisas ao meu entorno, e você começa a verificar aquilo que está à sua volta, porque o descanso é um ato de contemplação. Enquanto você está no controle, dirigindo, enquanto você está fazendo alguma coisa, você não consegue contemplar aquilo que Deus está fazendo. Enquanto você não consegue descansar, enquanto você não consegue parar, você não vai conseguir reconhecer aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. E tal pouco vai conseguir contemplar e adorá-lo com aquilo que Ele já fez na sua vida. Às vezes você só vai conseguir contemplar aquilo que Deus fez e está fazendo na sua casa, na sua vida, quando você parar. Sabe, quando você parar e
realmente desfrutar daquilo que Deus já te entregou? O Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus. Tem até um louvor que por um bom tempo, que as pessoas falavam assim, aquele, eu te vejo em tudo, sabe? E a gente postava uma foto da paisagem e colocava esse louvor. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a gente estava mesmo contemplando e vendo a criação do Senhor em todas as coisas? Porque eu preciso te dizer, se às vezes a gente tem dificuldade para contemplar o Senhor no nosso ordinário, nós vamos ter muita dificuldade de ver o Senhor também no extraordinário. Porque a gente não consegue reconhecer o Senhor naquilo que é sobrenatural, não. A gente acha tudo que é obra do acaso, sim ou não? Às vezes você vai conversar com um crente que quando vive algo sobrenatural, não consegue contemplar o Senhor e fica dizendo assim, não, porque lá atrás foi a semente que eu lancei, foi fruto do meu trabalho, hoje eu colho aquilo que eu fiz, e se esquece de que se não fosse o Senhor, a gente não teria nada. Você poderia fazer tudo, tentar tudo, ser excelente em tudo, se não fosse o Senhor, você não estaria colhendo o fruto do seu trabalho. Então, quando a gente descansa, quando a gente para, é uma oportunidade que a gente tem de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, eu tenho sido desafiado por Deus a ainda adorá-lo quando as coisas saem do controle, ainda achar graça, e eu quero dizer não de achar engraçado, mas de achar a bondade de Deus nas coisas que fogem do meu controle. Eu te pergunto, quando as coisas saem do seu controle, você ainda consegue contemplar o Senhor? Você ainda consegue confiar que Ele tem um controle? Você consegue ainda dizer que a sua confiança plena está nele? Será que a gente consegue reconhecer que por mais que as coisas não estejam no meu controle, nada foge do controle de Deus? E à medida que eu vou adorando o Senhor, eu vou acessando aquilo que é extraordinário. Sabe, umas coisas que às vezes a gente confunde é que o descanso significa você tirar a mão de tudo que você está fazendo. Às vezes eu escuto gente dentro da igreja dizendo assim, não, pastor, eu vou tirar meu ano sabático, eu vou descansar. Aí eu fico pensando, o ano sabático vem para quem trabalhou, e tem gente que está querendo descansar sem nem ter trabalhado. Tem gente que está querendo desfrutar de um descanso sem ter feito absolutamente nada. Deixa eu te falar, o descanso é para quem fez. O descanso é para quem operou. O descanso é para quem trabalhou. Tem muita gente achando que, confundindo, na verdade, que esse descanso que a gente fala, que a gente tanto diz, vem para aqueles que ainda não fizeram nada. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está cansado não por ter feito muito, mas você está cansado por ter pensado muito, ou por ter feito as coisas à sua própria maneira.
ou por ter agido da sua própria forma. Tem gente que está muito cansada e desgastada, não é porque fez as coisas pelo Senhor e chegou o tempo de descansar, mas são pessoas que têm feito tanto para si mesmo, que nem estão na metade do caminho, mas já querem parar. Deixa eu te falar uma coisa, se você está pensando em parar e não descansar, repense aquilo que você está fazendo, repense aquilo que você está vivendo, porque parar é diferente de descansar, ou melhor, descansar é diferente de parar. Você pode descansar, e embora naturalmente não esteja produzindo nada, aquilo que foi fruto do seu trabalho ao longo de todos os anos anteriores, vai ter fruto daquilo e vai ter recompensa daquilo. Quer ver a prova de que você não tem feito na direção que Deus tem te direcionado? Você tem feito muito, mas quando você para, você não vê fruto daquilo. Você não consegue desfrutar de nada. O texto diz para a gente, 6 anos de trabalho, 7º ano, você vai receber daquilo da terra. Se você tem feito muito, e chegou no seu tempo de descanso, que você falou que você ia parar, que você não ia fazer nada, que você ia descansar, se aquilo não está dando nenhum fruto, é porque o seu trabalho tem sido em vão. E por que eu estou falando isso? Estou falando dessa maneira. É para que a gente alinhe o nosso coração e trabalhe conforme Deus deseja que a gente trabalhe. Sabe como você consegue descobrir isso? Olha para trás. Vê o quanto você fez até agora e se isso tem gerado fruto no tempo que você tem descansado, no tempo que você tem parado, no tempo que você tem desfrutado. Vê se aquilo, se a obra que você tem colocado a mão tem dado fruto. Eu não estou querendo lançar um peso sobre você, mas eu estou querendo levar você a ter a consciência de que fazer muito não significa fazer aquilo que é necessário. Eu me lembro, se eu não estou enganado, no livro de Ageu, vai falar que eles têm semeado muito, eles têm colhido muito, mas tem sido como uma sacola furada. Tudo que eles colocam se perde. Isso significa que por mais que você faça, por mais que você se esforce, se você não estiver fazendo aos pés do Senhor, não tem valor. Você não vai conseguir desfrutar daquilo. Você não vai conseguir receber daquilo que você tanto tem feito. E eu tenho me questionado por isso, porque existem tantas frentes que a gente vai tomando iniciativa e vai fazendo, e quando a gente para e olha, a gente fala assim, caramba, eu não estou recebendo a recompensa, ou eu não tenho o resultado esperado daquilo que eu estou semeando. E Deus tem falado comigo, porque você tem trabalhado errado, porque você tem semeado de forma errada, porque você tem agido de forma errada, e o meu pedido para Deus é, Senhor, alinha o meu coração com isso, alinha o meu coração com a sua vontade, alinha o meu coração com a sua palavra, para que eu possa reconhecer e ver e te adorar em tudo aquilo que eu estou colocando a mão, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Porque enquanto a mentalidade do mundo é faça para que você acumule todas as coisas, trabalhe para que você tenha a recompensa, para que você seja reconhecido, no ano sabático, no tempo de descanso, está dizendo, não faça nada e confie, porque se você estiver no lugar certo, o fruto daquilo que você semeou nos 6 anos vai dar fruto. Quando a gente descansa no Senhor,
a gente vai confiando mais nele. A gente vai desenvolvendo uma confiança sobrenatural nele. Uma terceira lição do porquê descansar é que há uma dimensão profética no descanso. Porque o ano sabático, o ano de descanso, é um ensaio para o jubileu. O jubileu, ele acontece no 50º ano. Depois de 49 anos, vem o 50º ano, e ali é o tempo da restauração total. É o tempo em que tudo o que o homem fez, todas as compras, tudo que ele tinha, todas as terras, volta para Deus. Então, cada descanso nos leva a experimentar de uma restauração total. Uma outra coisa é que o descanso, ele gera gratidão para a gente. E a gratidão abre as comportas para a colheita. O texto no versículo 19, mais à frente, vai dizer que a terra daria o seu fruto e que eles comeriam a fartar. E viver o extraordinário no descanso implica em nós agradecermos ao Senhor antes mesmo de ver. E sabe o que eu quero levar você a pensar nessa manhã? É que o seu descanso nesse ano, nesse tempo, precisa vir acompanhado de uma postura de gratidão ao Senhor. E você não descansa porque você é preguiçoso, mas você descansa porque sabe que o dono da vinha já preparou a colheita. Você descansa porque você sabe que Deus já deu a última palavra. A gente precisa aprender a descansar porque a gente precisa se desconectar das nossas ansiedades e se conectar na presença de Deus. A gente precisa confiar na provisão do Senhor e ser grato pelas colheitas que Ele tem preparado para nós. Viver o extraordinário no Senhor quando descansamos é a demonstração clara daqueles que caminham com Deus, que é aquele que nunca se cansa, que é aquele que nunca para, que é aquele que nunca se esquece de nós. Eu quero já partir para o final dessa mensagem, perguntando se você está disposto ao ano de 2026 a viver um tempo de descanso ao Senhor. Se você está disposto a confiar e a descansar nele. Se você está disposto a deixar Ele lutar as suas guerras. Se você está disposto a deixar Ele te levar à vitória. Se você está disposto a confiar nele a tal ponto em que você entrega a Ele toda a ansiedade, toda a preocupação do seu coração, tudo aquilo que impede você de viver o extraordinário de Deus. E eu concluo dizendo que Cristo
é o nosso ano sabático. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus cita o profeta Isaías para dizer que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Será que você confia mais no seu trabalho ou na bênção de Deus sobre o seu trabalho? Eu concluo dizendo: quando a gente para de fazer, nós damos espaço para Deus ser. Em Gênesis, Deus santificou o tempo de descanso. Em Levítico, o descanso santificou a nação e tudo aquilo que eles iriam consumir. Para viver o extraordinário no ano de 2026, a gente precisa santificar o nosso tempo, reconhecendo que a provisão guardada para nós é a provisão que o Senhor tem para nós. E eu quero levar você a descansar no Senhor nessa manhã, a você colocar aquilo que não tem te dado descanso e a você começar a exercitar um descanso sobrenatural no Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, como está o seu coração, se você está aflito, preocupado, ansioso, mas eu quero te levar a descansar no Senhor nessa manhã. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. E quero te levar a falar com Deus, a expressar a sua confiança nele, a sua dependência nele, a você liberar às vezes os pesos que você tem carregado, as lutas que você tem enfrentado. E a adorá-lo nessa manhã. Enquanto a gente adora o Senhor com essa canção, eu quero convidar você a contemplá-lo e a adorá-lo. Amém? Aleluia, Jesus. Que possamos confiar no Senhor e tê-lo como um lugar de segurança para nós, um lugar de descanso, um lugar em que plenamente nós somos guiados e conduzidos pelo Senhor. Que todo peso, que toda ansiedade, que toda a preocupação que temos carregado, possamos entregar a Ti, entregar e confiar a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.